Graça e paz, Igreja do Senhor. Privilégio de estarmos aqui, trazendo a mensagem. E a mensagem dessa noite vai falar sobre transformando tristeza em alegria. E eu queria aqui ressaltar, a irmã estava fazendo aqui a leitura de uma passagem bíblica, onde aparecia aí alguns ornamentos, e eu queria salientar aqui uma coisa importante para nós, Igreja do Senhor. Nós precisamos, acima de tudo, lembrar que na nossa caminhada, nós precisamos estar revestidos do Espírito Santo de Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e vamos lá para Efésios, nós vamos entender o que Paulo fala sobre revestimento. Como é que nós devemos nos vestir? Claro, nós precisamos nos vestir decentemente. Mas aqui eu estou falando de um revestimento espiritual. Eu estou falando da nossa vestidura espiritual. E o Espírito Santo é que nos reveste. Agora, nós precisamos aprender a dar lugar ao Espírito Santo. Precisamos dar lugar à ação do Espírito Santo na nossa vida, nos revestindo. Revestindo o nosso coração de amor, revestindo de tolerância, nos revestindo de sabedoria, de paz, de harmonia. Nós, como Igreja do Senhor, precisamos estar juntando essa indumentária para celebrar, para glorificar e, acima de tudo, para todos os dias saber que existe um advogado intercedendo por nós. Existe esse advogado, e eu acredito que vocês sabem, esse advogado se chama Jesus. E ele está assentado, intercedendo por cada um de nós. Por Nunes, por Nelson, por Marta, por Lúcia Áurea, por Elza. Ele está intercedendo. E nós precisamos aprender isso, porque quem nos reveste todo dia é a presença do Espírito Santo, o Consolador da nossa vida. Bem, o texto que nós vamos ler hoje é em Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, a partir do verso 13 ao 35. Deixa eu aqui desligar esse ventilador. Ele fica soprando aqui no microfone. Lucas, capítulo de número 24. Eu pedi a irmã Yasmin que colocasse na versão NVI. Porque eu vou ler na versão NVI. Então, para ver uma consonância, claro, vocês têm aí na Bíblia outra versão, não sei qual, mas eu estarei lendo na versão NVI. Todos encontraram? Pronto. Senhor nosso Deus e Pai, a Tua palavra foi aberta. Fala conosco, ó Pai. Nos reveste para que possamos continuar entendendo a Tua palavra, o Teu amor, o Teu cuidado para com todos nós, em nome de Jesus. O texto diz o seguinte: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho,
conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Guarde esse versículo. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras, em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã, bem cedo, ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinha tido uma visão de anjos e disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram aos sepulcros e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhe disse: como vocês custam a entender e como vocês demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fica conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças e o partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram a ele, desapareceu da vista deles. Assim aconteceu. Perguntaram-se uns ao outro: não estava ardendo os nossos corações dentro de nós quando ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 12 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Glória ao nosso Deus. Estamos entrando aí no mês da Páscoa, né? Abril. Então, existem os costumes, as ideias, as crenças, as religiosidades. Mas é importante lembrar de uma coisa: Jesus Cristo ressuscitou. Ele não é um morto. Ele está vivo e habita entre nós. Então eu quero chamar aqui a atenção para uma coisa que eu já destaquei, o verso de número 17, a última parte desse versículo 17, a Yasmin já está colocando ali. Eles pararam com os rostos, o quê? Entristecido. Eles pararam com os rostos entristecidos.
Foi um texto aqui longo, mas nós vamos retirar algumas orientações para a nossa vida. Até porque eu quero chamar a atenção aqui que existe uma enfermidade universal, a tristeza. Que existe uma força destruidora sobre a nossa saúde e que os psicólogos, que os psicanalistas chamam de força psicossomática, e que ela vem de uma força tão grande e que a gente às vezes não percebe. E aí começa a acontecer coisas na nossa vida, no nosso físico. E hoje, no século XXI, qual é a força que toma os corações? A tristeza. Qual o sentimento mais ameaçador e perigoso da nossa existência? A tristeza. Qual o patrimônio mais perverso que você pode guardar dentro do seu coração? A tristeza. Qual a sorte, o destino que ninguém quer para si e para aqueles que ama? A tristeza. É interessante frisar, e em Provérbios 17, 22, nos faz uma lembrança sobre isso, que ele diz o seguinte: o coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Veja bem que a coisa não é exterior, é interior, é lá dentro, é no interior. É mais profundo do que a gente pensa. Quem aqui nunca ficou triste? Quem aqui nunca passou por uma tristeza? E é interessante que nesse contexto, qual é o contexto dessa narrativa? Primeiro eu quero dizer que essa narrativa é permeada de tristeza. E por quê? Porque fazia poucos dias que crucificaram a Jesus de Nazaré. E entre os discípulos era uma tristeza só. Eles não conseguem ver mais motivo para continuar. 2 dos discípulos abandonam a cidade de Jerusalém e vão para Emaús, abatidos, cabisbaixos, ombros encurvados, e um viajante se aproxima deles e começa a andar com eles. Eles não notam que esse viajante era o próprio Senhor Jesus. Eles estão tristes e abatidos e não conseguem ver nada. Jesus pergunta: qual o motivo dessa conversa de vocês dois aí? O que é que está acontecendo? Por que vocês estão assim tão tristes? Por que vocês estão sem brilho no olhar? Qual o motivo de tamanho desânimo? E nós vimos aí no verso 17, né? O texto nos informa também que eram 2 discípulos. 2 discípulos. E eu vou fazer um teste aqui com vocês. Qual é o nome de um discípulo? Cleopas. E do outro discípulo? Não está no texto. E aí então, a Bíblia me permite colocar aqui o meu nome: Cleopas e Nilson. Cleopas e Eudaldo. Cleopas e Yasmin. Cleopas e Dora. Cleopas e Tini. Cleopas e Marta. Por que não? Porque são discípulos
nós somos discípulos do Senhor e estamos caminhando muitas vezes tristes. Estamos caminhando numa tristeza só. Claro, cada um tem o seu motivo. Por isso que eu estou trazendo aqui, e eu quero enfatizar isso, porque cada um aqui de nós já passou por uma tristeza. Cada um de nós. Tristezas, muitas vezes, que parece que vai arrancar o motivo da vida. Então, interessante, meus irmãos, que aqui eu me coloquei, não existe esse nome, então eu posso dizer, eu sou discípulo. E esse que não tem nome aí sou eu, muitas vezes caminhando. E eu quero dizer o seguinte, que aqui está claro para mim que quando Jesus Cristo se aproxima desses homens, se aproxima de mim e se aproxima de tantos outros, ele quer transformar tristeza em alegria. Ele quer transformar a tristeza em alegria. E eu quero destacar aqui alguns pontos. Primeiro, para transformar alegria, tristeza em alegria, é necessário identificar a causa da tristeza. De onde vem? De onde vem a minha tristeza? Qual é a raiz? Porque antes de experimentar a alegria, é preciso que você queira, e tente, e procure, e tenha coragem para identificar o nascedouro da tristeza. E a pergunta de Jesus é, por que vocês estão assim? Essa pergunta é uma chamada para os discípulos, para que eles mesmos digam a raiz, a causa. Por que vocês estão tristes? E eles precisam estar dispostos a identificar isso. E nós vemos, e eles identificam porque estavam tristes. Muitos estavam tristes porque Jesus morreu. Ou não foi isso? Jesus morreu, estava triste. Mas cada um tinha razões diferentes. Cada um tinha uma causa diferente. Por exemplo, Judas. Judas ficou triste. Qual foi o motivo da tristeza de Judas? Traiu um amigo, traiu um companheiro, traiu um homem íntegro, traiu um inocente. E ele fica ali com remorso, e ele fica triste. Tristeza de Judas. Mas Pedro também ficou triste. Pedro ficou triste. Por quê? Porque apesar do alerta, apesar da lembrança do próprio Jesus Cristo, Pedro disse, não, eu não vou negar. E às vezes isso não acontece. Você quer alertar uma pessoa, ou você está alertando uma pessoa, e a pessoa, deixe comigo que eu sei o que estou fazendo, não se meta na minha vida. Ou não é assim? Ou eu estou enganado? Às vezes as pessoas dão tanto chute, que parece que é jogador de futebol. Não quer ouvir. E Pedro ouviu. E ele disse que nada disso ia acontecer. Dias depois, ele mesmo está reconhecendo. Eu podia ter ouvido, eu podia ter me humilhado. Mas vemos também que Maria Madalena estava triste, porque Jesus morreu, claro, foi crucificado, mas a razão dela é uma razão afetiva. Afetiva, o coração dela estava triste. E Cleopas, e o amigo de Cleopas? E o Nilson? Vamos ver aí a resposta no verso 19. Eu peço a vocês que acompanhem aí.
Qual é o motivo? Nós esperávamos que ele fosse o redentor de Israel, o libertador. Eles tinham o quê? Uma expectativa. Uma expectativa. Jesus não supriu as expectativas que eles tinham no coração deles. Não supriu. Muitas vezes é a causa da nossa tristeza. Se a expectativa é irreal, e não tem ninguém que possa tirar de dentro de nós essa tristeza, quando essa expectativa é irreal, não porque a pessoa não consiga, não porque o psicanalista não seja capaz de reconhecer ali, de verificar a problemática, não é que o pastor não tem poder, não é o Deus que não pode. Essa expectativa não vai sair do coração, não é por falta de poder, é por falta de reconhecer que a sua expectativa está errada. Está errada. Não tem como resolver. É irreal. E como sou então curado? Tratando a expectativa. Eles estavam com a expectativa totalmente errada em relação a Jesus. Quais são as suas expectativas que têm causado tristeza no seu coração? Eu fico muitas vezes triste por determinadas coisas que acontecem. Porque às vezes você não espera de onde vêm determinadas coisas. E aí você está criando uma expectativa. Aí quando vem a pedrada de lá para cá, aí você diz assim, puxa vida, eu não esperava. Por quê? Porque a expectativa é que dali jamais saísse aquele tipo de resposta, aquele tipo de comportamento, aquele tipo de atitude. Mas por que minha expectativa está errada? Porque é ser humano. E ser humano não é perfeito. E às vezes nós realizamos castelos em cima de areia. Temos, muitas vezes, chegado a conclusões erradas, a conclusões equivocadas. Às vezes as constatações são verdadeiras, mas as conclusões são falsas. Jesus era profeta? Sim. Poderoso? Sim. Em palavras e obras? Sim. E a dedução lógica desses homens, qual foi? Ele não poderia ser crucificado. Ele era o Redentor, ele vinha com espada na mão, com exército, com tudo aquilo que eu esperava. Ele deveria vir assim, o libertador. Na cabeça dele havia lógica. Muitas vezes, nós também nos encontramos em situações em que o pecado chega e tira a nossa alegria. E o pecado é assim, o pecado traz tristeza. Como traz tristeza? Na vida das pessoas. E às vezes você olha para uma pessoa que está totalmente tomada pelo pecado e você fica triste, porque o pecado cega, deturpa, engana. E você sabe de onde vem o engano e de onde vem a mentira. Do pai da mentira. Então, o que Jesus faz então? Jesus descreve tudo o que a Bíblia fala sobre ele. Ele começa a descrever, o texto está dizendo aí. Mas então, pastor, como é que a gente transforma a tristeza em alegria? Permitindo que o outro nos acolha. Jesus dá muitas explicações, Jesus explica todas as Escrituras. Mas o que foi que eles lembraram e corrigiram a tristeza, colocando a alegria? Foram as emoções. O interessante é que uma pessoa que está muito triste, quanto mais você dá explicação, entra pelo ouvido e sai pelo outro. Para as pessoas que choram,
Ela não quer explicação. Ela quer um ombro. Ela quer amor. Ela quer compaixão. Quantas pessoas se sentem desprezadas, tristes, abatidas? E a lógica não funciona. Porque os discípulos se lembram durante o caminho. Será que foi na hora que Jesus Cristo citou Isaías 53? Você sabe o que Isaías 53 diz? Quem é que lembra aí? Quem é que lembra de Isaías 53? Quem deu crédito a nossa? Agora sim, agora. Pronto. E aí a gente vai lá para o verso 7, diz, ele foi oprimido, afligido, não abriu a sua boca como um cordeiro. Foi levado ao matadouro e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Por que eu estou dizendo isso? Porque o texto está dizendo que ele começou em Moisés e percorreu todos os profetas. Quem é o profeta messiânico? E aí eles não entenderam. Eles não entenderam. Porque eles só começaram a entender quando o coração deles começaram a arder. Só quando os corações deles começaram a arder, quando Jesus Cristo começou a falar, por quê? Porque muitas vezes a gente não precisa de um milagre, a gente precisa de um alento, a gente precisa de um consolo, a gente precisa de um conforto. Eu digo isso porque muitas vezes as pessoas não precisam de um milagre, sabe por quê? Porque o povo saiu do deserto, atravessou o Mar Vermelho, viu aquela maravilha, o mar se abrindo. Depois, para atravessar o rio para, o rio estanca e o povo passa pelo rio. 40 anos andando no deserto. De dia, uma nuvem protegendo do sol escaldante do deserto. À noite, para não ficar com medo, porque a noite é um breu terrível, você não enxerga nada, a luz iluminava o caminho que eles estavam indo. E quando tinha fome, maná caía do céu. E quando tinha sede, batia na rocha e a água jorrava em pleno deserto. E as roupas não envelheceram. 40 anos andando, dia após dia, e as roupas não envelheceram. Mas o interessante é que nós relatamos aqui o que Deus fez por aquele povo no deserto. E o que não faltava na boca daquele povo era queixa. Parece que quanto mais o Senhor fazia era motivo de murmuração. E quando não tinha nada, alguém arranjava desculpa para reclamar. Ou não foi assim? Isto, meus irmãos, eu quero trazer aqui porque aqui há uma coisa interessante. Sabe por que o povo não via as misericórdias do Senhor? Os livramentos que o Senhor estava providenciando, a manutenção diária que o Senhor estava fornecendo para aquele povo? Sabe o que era? Estava faltando? Relacionamento. Relacionamento com Deus. Aquele povo não estava tendo relacionamento com Deus. Uma pessoa que não ama, tudo é motivo de reclamação. Tudo é motivo de briga. Uma pessoa intolerante, rixosa, nunca será satisfeita. Nunca será satisfeita. Quando a gente ama, a gente não
quer explicação. Porque um ambiente é saudável, é um ambiente de confiança, é um ambiente prazeroso, é reanimador, é um ambiente zeloso. Os discípulos lembraram que quando ele falava como? Com ternura. Jesus falava com ternura. Ele falava com carinho, com amor. Jesus falava de uma forma tão maravilhosa que eles se sentiam queridos, eles se sentiam abraçados, amados. E quando termina um dia, eles reconheceram. E aí um vira para o outro, Nilson vira para Cleopas e disse aqui, o nosso coração não ardia, rapaz. É o Senhor. É Ele que está andando comigo. É Ele que está andando conosco. É Ele que está tirando a nossa tristeza. É Ele que está me reerguendo. Meu coração não ardia quando Ele falava. Povo de Deus, teu coração não arde quando o Senhor Jesus fala contigo? Como transformar a nossa tristeza em alegria? Não permitindo que a esperança seja contaminada com a ansiedade. Doença do século, né? Doença do século. Jesus diz, o que vocês estão conversando? E eles falam. Jesus explica. Ele sente o calor no peito e quando Jesus falava, mas eles dizem para Jesus, nós estamos tristes porque já é o terceiro dia. Já é o terceiro dia e não aconteceu nada. E o interessante, meus irmãos, o terceiro dia é o dia mais jubiloso da história da humanidade. Porque Jesus Cristo ressuscitou. E um dia nós ressuscitaremos também. Existe essa marca. Jesus Cristo ressuscitou. E eles parece que estavam tão apressados que não queriam esperar 3 dias. Já são 3 dias, não aconteceu nada. O interessante é que Elias esperou 3 anos para que uma seca acabasse e chovesse em Israel. Davi esperou 20 anos para ser rei em Israel. Interessante que vocês estão com o coração amargos, porque estão esperando por 3 dias. E aqui tem uma mensagem para cada um de nós. Quando nós permitimos que a nossa esperança seja contaminada pela ansiedade, nós temos pressa, isso pode atrapalhar a nossa esperança. Pode atrapalhar. Sabe por quê? Porque nós queremos o controle das coisas. Nós queremos controlar os eventos, nós queremos controlar as pessoas. Muitas vezes nós somos tomados pela onipotência. Queremos ser Deus. Mas nós não somos Deus. Não somos onipotentes. E não temos nada sob controle. Porque tem tudo sob controle é Deus. Porque vocês estão abatidos? Porque nada se cumpriu. Porque nada se cumpriu. Deus não cumpriu ainda o que Ele falou. Calma. Deus ainda não escreveu o último capítulo da sua vida. Não acabou ainda. Deus continua Deus. E nós colocamos a nossa esperança nesse Deus. Confia no Senhor e as demais coisas Ele fará. Coloca, se derrama. Ainda que você esteja passando por uma grande tribulação, que você possa dizer, que nós possamos dizer, como Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará.
e se levantará sobre a terra. Ainda que o fruto da vide não dê fruto mais, seque, ainda que o gado morra, eu, mesmo assim, me alegrarei no Deus da minha salvação. Por quê? Porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei. Mas como é que Deus transforma a minha tristeza em alegria? Quando a gente entende que voltar não é covardia. Muitas vezes, voltar é preciso. E para voltar, precisa ter coragem. E aqueles discípulos tiveram coragem. À noite chega e eles convidam o viajante: venha, pai, venha ceiar conosco, venha pousar com a gente, senta aqui à mesa. E o viajante senta à mesa. E mesa é símbolo de comunhão. Símbolo de comunhão. Jesus tem sentado na tua mesa, tem ceado e você tem celebrado com Ele. É interessante essas coisas, meus irmãos, porque o ambiente era de tristeza e de abatimento. E aí então Cleopas diz para Nilson: ô Nilson, é o Senhor, rapaz. É o Senhor. O que é que a gente está fazendo aqui nesse lugar? É o Senhor. É o Senhor que está andando conosco. Nós vamos voltar, não vamos para Emaús, não. Nós queremos ir para Jerusalém. E eles pegam o caminho de volta. Porque em Jerusalém está acontecendo coisas que nós precisamos contar. Interessante que eles estão voltando para um ambiente triste, né? Abatido lá. Jerusalém, o pessoal lá, está todo mundo triste. Não é essa a dedução que a gente faz? É a dedução, está todo mundo triste. Lá a coisa aconteceu, foi o centro da coisa, foi lá que Jesus Cristo morreu. Deve estar todo mundo triste. Como é que está? Será, como é que está Teomara lá? Como é que está Leonai? Como é que está Vanusa? Como é que está Nunes? Será como é que eles estão tristes lá. Mas vamos para lá. E eles vão. Eles nos ensinam. Primeiro que não é covardia voltar. É coragem. Precisa ter coragem para voltar. Por isso que o filho pródigo voltou e não foi dali para pior. Ele se arrepende e volta para a casa do pai. Retroceder em nome daquilo que é digno, daquilo que é belo, daquilo que é honesto, não é vergonhoso. Retroceder é dizer que eu estava errado. Retroceder é dizer que não é esse o caminho que eu quero trilhar. Mas pastor, diga aí, Jesus devolveu a alegria de verdade para esses dois homens? Eu vou trazer aqui 4 evidências de que Jesus devolveu a alegria. Verso 31. Os olhos deles se abriram. Às vezes nossos olhos estão fechados. Por causa da dor, por causa da decepção. Às vezes a gente está até com o olho aberto, mas não está enxergando. Por quê? Porque muitas vezes estamos rodeados de tantas coisas. É dor física, dor emocional, é tanta tristeza. Mas o texto diz que os olhos deles se abriram. Agora eu vejo, é o Senhor que está aqui do meu lado. Porque é Ele que está me ajudando. E o interessante é que os discípulos parece que voltam numa velocidade.
Parece que eles voltam, né? Não voltam mais a pé, não. Parece que pegaram o Uber e voltaram de Uber, Yasmin. Porque eles chegam numa rapidez, porque quando você tem uma mensagem maravilhosa, você vai com celeridade. Mas tem também o verso 32. Jesus dá a eles uma percepção diferente. O coração deles ardia. A percepção é importante, gente. Como a gente tem percebido esses dias? Será que a gente não tem percebido que nesses dias, mesmo nesses dias, o Senhor está caminhando conosco? Ah, mas é muita tristeza, pastor. Mas Ele está caminhando contigo. Deus está caminhando com você todos os dias. O que é que diz a palavra de Deus? Nesse mundo tereis aflições, mas tede bom ânimo. Eis que estou todos os dias convosco, até a consumação dos séculos. Eu estou convosco, eu caminho contigo, na alegria, na tristeza, na dor, na decepção, eu estou contigo. Aí você começa a perceber como seu coração começa a arder. E o verso 34? Jesus dá a ele uma nova esperança. Quando ele chega em Jerusalém, eles encontram quem? Aquele povo que diz assim, está triste, o pessoal lá está triste, está acabrunhado. Não tem ninguém mais lá, a gente vai ter que bater de porta em porta, chamando cada um. Vem cá, rapaz, a igreja voltou a funcionar, rapaz. Vamos lá, vamos celebrar, vamos comemorar, vamos nos alegrar. Ele chega lá, a igreja está cheia. A comunidade está toda reunida, cada um falando alguma coisa, sabe de que eles estão falando? Não era fofoca não, tá? Eles estavam falando das experiências que eles tinham tido com Jesus. Jesus ressurreto. Jesus vivo. Cada um estava trazendo um testemunho. Todos reunidos estavam trazendo um testemunho. E aí eles chegam, param, o pessoal, cada um dizendo uma coisa, cada um dizendo outra. E ele assim, ô Nilson, vamos lá, bora. É verdade. Jesus Cristo ressuscitou. E eles contam a caminhada deles com Jesus. Eles contam a experiência que eles tiveram com Jesus. É interessante isso, meus irmãos, porque os dois chegaram, disseram a verdade, o Senhor ressuscitou, meu Redentor vive, o nosso Redentor vive. E nossa vida sempre será diferente. No dado momento, na hora em que nós acreditarmos que não servimos a um Deus morto, servimos a um Deus vivo. Nós serviremos aquele que vive, aquele que reina, aquele que tem a chave da morte, que tem a chave do inferno. É interessante isso, meus irmãos, porque eles chegam naquele lugar e faz algo que eu quero destacar aqui, para fechar, por último. Jesus dá a ele um novo sentido de vida, que está no verso 35. Quando eles contam o que havia acontecido, aqui é o máximo da missão cristã. Sabe o que é isso? Evangelização, pastor Daldo. Evangeliza. Eles chegam e contam as novidades. E, melhor dizendo, eles sentam. Vamos sentar aqui que eu quero falar de Cristo para vocês. Nós precisamos aquecer o nosso coração com essa máxima do Evangelho.
Proclamar esse evangelho é algo que deve ser a nossa principal atividade. Proclamar o evangelho de Cristo. Sentar e contar o que Jesus Cristo tem feito na minha vida, na vida da minha família. O que Jesus Cristo tem feito. Muitas vezes, e a gente não tem percebido, mas cremos que foi a mão do Senhor, enviando alguém, mandando alguém, quebrando o coração de alguém, desviando alguém de um caminho para atravessar o seu caminho. Jesus Cristo está vivo. E é a esperança do meu coração. É a esperança do nosso coração. É a esperança da igreja do Senhor. Nosso Redentor vive. Que o Senhor vivifique cada vez mais a sua palavra no meio do seu povo. E que nós possamos, acima de tudo, celebrar. Deixar a tristeza, porque nós servimos a um Deus que nos traz alegria, que nos traz consolo. Nós temos tristezas, né? Ontem nós tivemos no sepultamento do pai do irmão Diógenes. Tristeza. Mas acima de tudo, consolo. Porque ele, como crente em Cristo Jesus, tive a oportunidade de pregar. Não ignoreis a respeito daqueles que dormem no Senhor. Que alegria a gente saber que está nos braços do Senhor. O nosso Senhor ressuscitou. E nós ressuscitaremos também. A tristeza vem, mas também vem a certeza que nós somos do Senhor e ninguém pode nos tomar da mão do nosso Deus. Que a paz, que a esperança, que a coragem, que a determinação tome conta do nosso coração, em nome de Jesus. Ó nosso Deus, nosso Pai, te agradeço, ó Senhor, pela oportunidade de ler a Tua Palavra, explanar a Tua Palavra, Pai. Que o Teu Espírito, ó Pai, sonde os corações, que o Espírito, ó Pai, console os corações, que o Teu Espírito aquiete os corações. Retira, ó Pai, a tristeza que muitas vezes incomoda e derrama porção dobrada de alegria. Derrama, Senhor, coragem, determinação para levar esse evangelho. Derrama, Senhor, vontade de viver mais e mais servindo ao Senhor. Nos dar, ó Pai, um avivamento, ó Pai, no meio desta igreja, para que o povo se levante, para que o povo clame, mas que o povo também testemunhe, ó Pai, que o Senhor está ao seu lado, que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, a nossa fortaleza. O amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo continuam recaindo sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém.